Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui a mais um bate-papo com o Falsim. Estou aqui hoje com meu amigo Augusto Frigo, sócio, um dos fundadores aqui do escritório Frigo e Felsk, um dos nossos maiores parceiros aqui na área jurídica do escritório. Temos aqui com ele, desde o D0 da Fundação da América, uma parceria firmada ali, uma ajuda mútua, muita coisa feita e assim um carinho muito grande por todos os sócios aqui do nosso lado. Sou Gustavo, fundador da América Private Equity, uma administradora voltada para fundo alternativo, fundo de venture capital ou fundo próprio ali de private equity mesmo, FIP, chamado aqui no Brasil. E é um tipo de fundo, gente, que além de muitos bons gestores, a gente tem que ter bons advogados, né? Então, aí é sempre reforçado que não há transação de M&A, não há nada feito de investimento por FIP sem ter um escritório, sem ter um conjunto, né, de advogados. Às vezes é muito normal, advogado dos dois lados aqui, olhando um documento gigantesco que, se a gente parar para ler, uma pessoa não tão instruída do ponto de vista jurídico, fala, cara, em que negócio é esse que eu estou me metendo? Porque o pessoal gosta de falar difícil, né, na hora do contrato, né, Augusto? Exatamente. Então, obrigado aí pela presença, obrigado por aceitar o convite. Fala um pouquinho aí de ti, fala um pouquinho do escritório, de como ele começou e a gente se encontrou pouco depois. Exatamente, Joaquim. Obrigado pelo convite. E falando um pouquinho do escritório, né? Foi fundado em 2021, como você bem sabe, está com a gente desde os primórdios, praticamente. E nascemos com um DNA de mercado de capitais. O escritório vem de uma cisão do Balera Advogados, da área de mercado de capitais, onde eu e o Juliano, depois encontramos a Bianca, trouxemos para reforçar o time. E montamos o escritório em 2021 com o objetivo de atender administradores, gestores de recurso e fundos de investimento. Nichado mesmo. Super nichado. E hoje, até entrando um pouquinho no papo do que a gente vai tratar aqui hoje, o Balera, que é de onde eu vim, né, eu era o sócio responsável pela cadeira de mercado de capitais, era um escritório previdenciário. Não sabia disso. Pouca gente sabe. O professor Wagner, do escritório, que é o chefe, o grande nome do escritório, né, o Balera, ele é uma referência em previdenciário. Fantástico. E foi integrar a banca do escritório à época para agregar o conhecimento de mercado e de investidores institucionais, que é um dos meus objetos de estudo, né? Apesar da restrição cada vez maior que a gente tem no mercado, sim. Cada vez mais demanda estudo em cima desses investidores. Porque vai ficando mais complexo cada vez a regulamentação nesse tema, né? Vai ficando até difícil, tanto do institucional se adequar às novas regras que vão vindo como um todo, e também com os profissionais da área, né? Porque lá atrás a gente vinha o cenário, a gente vai entrar nesse assunto de quase nenhuma restrição com relação a prestador de serviço, e com o tempo foi modificando, né? A norma foi sendo revista, até por fatos ocorridos no passado referentes ou à má gestão ou a condutas, né, impróprias ou incorretas, né, tanto de entidades quanto de prestadores de serviço no passado. Exatamente. Então eles foram endurecendo aos poucos essa regra e a gente chegou numa novidade agora, que foi um choque, né, para o mercado em termos de subida de régua. Não vou falar positivo ou negativo, porque, cara, é novo ainda. É novo, né? Então, acho que a gente não teve tempo ainda para falar, cara, isso aqui realmente vai resolver o problema ou não. Mas, de fato, restringiu o mercado agora, né? Exato, a gente sai lá de trás da antiga 3922. Essa eu sabia, gente, de cor salteado. Não, pô, você ainda sabe. Muita coisa mudou, mas muita coisa ainda, a estrutura, o espírito da norma, ele é próximo, mas a grande ruptura veio agora com a 5272. Isso. Na 3922, a gente tivemos algumas alterações, foi endurecendo. Já teve uma melhoria, né? Deixou de ser aquela coisa que cada um faz do jeito que quer. Exato. E o foco é a meta atuarial, né? Pensando aqui, a gente está falando de dinheiro de aposentadoria, né, gente? Dinheiro de aposentadoria de servidor público no geral e privado também, porque tem as fundações ali. Sim, no público institucional como um todo. Então, são regras para essas entidades que são aí o braço de previdência, seja do governo municipal, estadual, federal ou de uma entidade privada como um todo, são as regras para o pessoal, olha, você pode investir tantos por cento do teu patrimônio nisso ou naquilo, nessa classe de ativo ou naquela outra, e quem pode prestar serviço para você. Exatamente. Que antes tinha uma liberdade maior, eram todos. Né, que eram todos, inclusive aqueles que acabaram de abrir, né, um CNPJ e do nada conseguiam uma grande conta, né, um grande instituto. Um grande instituto, né? E, cara, sempre é muito dinheiro, né? A gente fala que é coisa acumulada ali de patrimônio de décadas que do nada cai na mão ali de um ou mais gestores para o cara bater determinadas metas de rentabilidade. Geralmente a IPCA gira em torno de IPCA mais 4,5, IPCA mais 6. Isso, o teto acho que é o IPCA mais 6, né? Que o pessoal coloca.
Para quê? Para, cara, garantir que a pessoa que se aposentou e contribuiu aquilo a vida inteira, que ela vai ter uma renda complementar à INSS ali no futuro, vai manter o padrão de salário dela, né, um padrão de vida. Cara, a ideia é fantástica, acho que isso existe no mundo inteiro, não é só aqui. O grande ponto é que lá no passado teve muita gente que fez besteira, né, quando era muito livre, quando qualquer tamanho de instituição podia ou administrar, gerir, ou prestar qualquer outro tipo de serviço, e na 3922 foi um primeiro passo de limitar. Exatamente, lá atrás. E aí eu acho que antes da gente até entrar nas regras do que é o RPPS, vamos passar a definição prática do que é isso, boa. efetivamente. Nada mais é do que um veículo de gestão de passivo atuarial com autonomia patrimonial. O que significa dizer? Que hoje, se eu partindo do pressuposto, o professor hoje que contribui e tem um salário de R$ 2.500, que a aposentadoria dele, através do regime próprio de previdência social do município de Xinguara, por exemplo, possa trazer para ele a renda que ele tem hoje. Ou seja, eu tenho que fazer a gestão desse passivo atuarial para que lá na frente esse dinheiro exista e o R$1 que tem o poder de compra de R$1 hoje seja o mesmo R$1 com poder de compra lá na frente. Por isso que a meta atuarial geralmente é o IPCA, inflação, né? Inflação, mais alguma coisa. Porque nem tudo é exatamente inflação, né? O custo de vida das pessoas, a gente sabe que nem tudo é inflação na lata, tem coisas que são maiores, tem coisas que são menores, e historicamente o IPCA não reflete 100% o custo de vida total de uma família. Ele é um bom balizador, mas né? É um norte. Defasado. Mas se a gente pegar o IPCA acumulado do último ano e comparar com o Selic, a gente tem um descasamento gigantesco, né? O IPCA mais 4 é basicamente 4,5, IPCA mais 6 é praticamente o que o Tesouro está rendendo, né? A gente está falando de Selic. Me corrija se eu estiver errado. Você é o gestor, seu advogado. E aí a pessoa desse RPPS, as pessoas envolvidas na direção desse RPPS, ele tem a missão de fazer o dinheiro das pessoas, dos contribuintes ativos, ele render positivamente para lá na frente ela ter o mesmo poder de compra, se for possível maior, e também manter uma aplicação segura o de quem já está aposentado. Exato, que são os inativos. Que são já os inativos, gente que já não contribui mais, mas contribuiu no passado, e o dinheiro está lá. Né? Que não contribuem, mas aí saindo um pouco do RPPS, indo para a entidade fechada, a gente pegando o caso dos Correios, por exemplo, a gente tem uma contribuição do inativo que é para cobertura de déficit atuarial. Exato. Essa foi a definição prática. E a definição bonitinha, jurídica, é basicamente um sistema previdenciário que tem caráter contributivo e solidário, que tem o objetivo exclusivo de garantir aos servidores de cargo efetivo o seu dinheiro ali na frente. Voltando para a definição prática, que eu acho que é o que interessa no final do dia, gestão de passivo atuarial. Gestão do recurso da aposentadoria das pessoas, né? Atual ou futura. Isso. E voltando aqui, 3922, lá atrás, a gente não tinha restrição dos prestadores de serviço, como você brilhantemente começou a falar. E quando a gente chega na 4963, a gente já herda uma questão de restrição, mas não veio tão explícito como na nova resolução. Isso. A nova resolução vem diretamente, olha, podem prestar serviços para fundos que esse público aplique recursos, instituições financeiras classificadas como S1 ou S2, seja o gestor ou o administrador. E aí você fechou aquele mercado de mais de 1.000 prestadores de serviço para um conjunto que não chega a 10, que não chega, chega uns 15, mas se a gente for ver o público interessado a prestar, eu acho que pelos números que a gente estudou, vão chegar a 7 prestadores de serviço, que prestam serviços para gestores terceiros, então a gente vai ter 2 ou 3. A gente tem um universo reduzido, a gente tinha uma galáxia, agora... agora tem 3 planetas. E tua opinião, Augusto, essa redução tão drástica, né, de ter um mercado aberto para atuar com isto e você fechar e colocar ali tudo para banco? Vou fazer uma pergunta meio que sabendo de resposta, mas aqui é para quem nos assiste. Tem muito a ver com as gestoras que cometeram fraude nas operações, tanto... Cara, vamos lá atrás, né? 2015, 2015, 2012 também, que teve outra instituição. Tem mais a ver com assim, esses erros
não só das gestoras, mas também dos administradores ou custodiantes que não Próprios fiscalizaram. investidores, né? Sim. Sim, tem. A gente veio de uma evolução, né? A gente tem a S1, S2 hoje. Anteriormente, a gente teve o fechamento, não estava escrito na norma S3, mas estava escrito instituições financeiras obrigadas a ter comitê de risco e compliance, que são obrigadas, são as que são S3. Uhum. E a gente vem num fechamento do mercado, que a gente sai de mar aberto, passa para um universo de S3 e agora a gente está no universo mais restrito possível, que é S1, S2, a gente cai nos grandes bancos na prática. Sim. E aí até do material que você havia compartilhado comigo, além de grandes bancos, a gente vai ter aqui só para a turma saber, a gente coloca isso depois. Claro, a gente também disponibiliza esse lá material. tanto o link para o site de vocês, quanto coloca aqui o material como um todo, mas em termos de bancos, do que você passou Os aqui para 5 mim, grandes, né? os 5 grandes, que a gente vai ter Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Itaú. Caixa, Itaú, que é o normal, vamos colocar Padrão ali, assim para esperado. tudo. E aí, em termos de BTG, BTG, né, como algo tal fora na cabeça do público varejo, vamos colocar dessa forma. Aí vem algumas cooperativas que até uma surpresa, Bancob, né, Sicredi, vem Banco do Nordeste, BNDES, que não presta esse serviço, Banco do Nordeste, Banrisul, né, Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Citibank, que lá atrás já foi prestador de serviço de administração fiduciária e saiu desse mercado, ou seja, nem conta, Safra, Votorantim e XP. Né? Então, é bem o que você falou, tipo, tem bastante gente aqui que não vai prestar serviço para vai terceiro. prestar esse serviço. Ou ele vai assumir tudo, se ainda for. Porque a gente vive hoje um momento de concentração, então, né? Não sei se, pelo menos, a gente está falando de uma resolução que ela entra em vigor no dia 2 de fevereiro de 2026, a gente está aí Na véspera. Não sei se quando sair o podcast já terá entrado em vigor ou não, mas estamos gravando isso aqui na véspera da entrada em vigor, com um potencial apelo aí, tanto da Anbima quanto da Bipem, pela postergação disso. Pois na avaliação de ambas, existem alguns pontos que não foram contemplados, tanto que foi constituído um grupo de estudo pelo próprio Ministério da Previdência para avaliar os impactos que a nova norma pode trazer para a carteira dos institucionais. Aqui o pessoal soltou, na tua opinião, Augusto, a norma sem debater com o mercado primeiro, principalmente assim, quando a gente fala mercado, a gente sempre entende aqui um papel fundamental da Anbima como uma interlocutora, né? Porque ela fala ali, tem uma voz assim muito coerente entre nós associados como um todo, de colocar demandas, ela traz essas coisas, a gente manda a informação para ela compila, tem um trabalho gigantesco lá da turma da Anbima, e geralmente quando ela é acionada, ela dá uma resposta assim muito assertiva do que vamos falar assim, uma opinião geral do mercado, que também entende que cabe para aquele pleito, vamos colocar assim, do governo. Aqui a gente tem mais um caso que primeiro o governo soltou a norma para depois perguntar se funciona. A título de exemplo, pegando o gancho aí da Anbima, inclusive. Um dos pontos levantados, ela dividiu entre impactos no mercado e impacto nos próprios regimes próprios, né? Quando a gente olha isso, primeiro a concentração que a gente passou aqui, né? Ou seja, exclusividade de aplicação em S1, S2, limite de participação do RPPS por fundo, que hoje a gente, com a nova norma que entra em vigor agora em fevereiro, a gente tem uma trava onde o regime próprio de previdência social ele só pode ser responsável por 50% do PL do fundo, ou seja, fundos que foram constituídos e que possuem uma posição majoritária de regimes próprios estarão automaticamente desenquadrados, o que vai exigir aí dos gestores e administradores para reenquadramento desses fundos, ainda que se tenha 2 anos para esse reenquadramento decorrente de desenquadramento passivo, um esforço de captação de bilhões de um recurso para um tipo de produto que necessariamente não é para o varejo. Ou seja, a gente tem... produtos foram criados específicos para o público para respeitar, de acordo com a resolução antiga, os limites de alocação que esse público tinha, né? Então, falando de prestadores de serviços sérios, gente, do pessoal que, assim, que a maioria, vamos colocar aqui, que levava isso a sério, gente, para você gerir ou administrar um fundo para esse público, você, 3 vezes por dia, você olha os limites de concentração dos ativos e olha a resolução para ver se está tudo dentro ou não. A sobreposição de limites. A sobreposição de limites. Então, até por isso você tentava falar com os gestores, com todo, cara, tenta evitar alocar em mais cotas, aloca em ativo direto, para facilitar você computar esses limites, né, para todo mundo entender que o limite daquele público estava dentro da norma. Está corretíssimo.
isso já era algo difícil, porque sempre surge uma oportunidade de, pô, tal fundo, que é um fundo muito bom de mercado, estava fechado para captação, abriu, não vou alocar nele, ele tem um bom retorno, é É uma uma ótima oportunidade. oportunidade. Então, E porventura esse é fundo difícil. ele compra o papel, um crédito privado de uma companhia não listada, ainda que seja uma companhia excelente. Esse fundo estaria desenquadrado. Exatamente, você leva o problema para um monte Tipo, um de investidor. infinito. Só que isso é um requisito desse tipo de investidor que é muito específico. Quando eu trago isso, uma restrição de, independente do tipo de fundo, obviamente, com algumas exceções, pensando no 100% do título público, Sim. que trataremos adiante, quando eu trago esse tipo de restrição, o que acontece? Eu tenho N produtos desenquadrados no mercado, no D0, instantaneamente eu tenho mais de 2.000 RPPS que só podem aplicar em títulos públicos, porque vai trazer também, como a gente vai falar, dos níveis de progestão, que ele deixa de ser que é a grande sacada, talvez, aí desse... É uma ideia muito boa, Vamos ver a execução, só que a forma como ela está sendo executada, sem ouvir o mercado, de uma forma abrupta, não teve uma transição. Ele está trazendo... Acho que é isso que faltou na norma, né? Você colocar ali, por mais que você coloque algo sem ter falado com o mercado, coloca um prazo ali de implementação de 1 ano a 2, para você dar tempo das pessoas ou levantarem a mão e falar, tá bom, então a gente tinha todo um universo preparado dessa forma, a gente tem que migrar isso daqui para essa outra forma, criar comitê, dar mais transparência, etc. Que foi o que foi exigido para um RPPS, por exemplo, poder alocar num fundo de crédito. Guardadas as devidas proporções, é só o prazo que é só analisar a própria 175. Ela foi entrar em vigor plenamente no meio do ano passado. Sim. Só que é uma norma de 2022, final de 2022, né? E olha que o mercado como um todo penou. E ainda está absorvendo, né? Ainda está absorvendo. Falar que foi totalmente absorvido é mentira. Tem muita gente que ainda está adaptando estrutura, está adaptando processos para atendê-la plenamente, porque não foi fácil. Sistemas mudaram por causa dela, né? Não foi só, olha, você faz isso aqui nessa sequência, agora você faz outra. Não, cara, mudou o sistema, mudou o informacional, né? Novos arquivos a serem disponibilizados para a CVM. Como que o processo o multiclasse hoje? Não tem, qual sistema hoje está apto a processar o multiclasse, fazendo um paralelo? Eu brinco que nenhum estava apto nem para fazer o anterior direito, né? 100%. Aqui eu posso falar, gente, me desculpem aí os parceiros, que eu tenho lugar aqui, o canal é meu. Carteirada. Mas o pessoal já, assim, com tanta informação, com tanta geração de arquivos e informações que vai para CVM, para Fundos Net, para Banco Central também, porque vai informação no Banco Central. Isso, os sistemas como um todo, muitas das vezes, o pessoal fala muito de erro de cadastro, mas tinha erro de lógica, já geravam informações incorretas que você tinha que ir lá, pedir correção e tudo mais. No nosso caso, a gente sempre olha tudo que é gerado pelo sistema, e já tornava isso difícil. Quando mudou para o multiclasse, fala, cara, adicionou mais um negócio aqui, que não é tão simples. O conceito para você colocar na cabeça das pessoas, né, do funcional do multiclasse, é totalmente diferente do que a gente tinha no Brasil, todo passado para cá. Exato. Ou seja, é você querer introduzir o Bitcoin agora do zero. Sim, é uma novidade assim, total. E fazer isso tudo em um mês. É o que a gente está vivendo aqui. É o que a gente está vivendo aqui. E não dá. Sim, não dá, assim, do ponto de vista... É o que você falou, todos os RPPs estão desenquadrados no D0. D0, todo mundo desenquadrado. A gente está falando de todos desenquadrados no D0 num ano de eleição. Num ano de eleição, muito bem pontuado. Que complica para esse público também, né? Porque muitos... Tem um fator político, infelizmente. Né? Infelizmente, na parte aí do público, tem o fator político ano de eleição, então os presidentes, os institutos aí de previdência, de qualquer esfera, né? Mais uma vez, municipal, estadual, federal, tem ligações políticas, em sua maioria, não vou falar todos. Tem servidores concursados e servidores de indicação. Que usa de indicação que a gente está falando. Concursado é concursado, não se discute. Lá, não tem viés político para isso, mas o indicado tem. E muitas vezes é o indicado que tem a caneta. 90% das vezes. Então, trazer isso aqui à tona, por mais assim de boa intenção que esteja carregada a norma em algumas coisas... Tem pontos muito bons e tem pontos que são descasados da própria realidade. Brincando até da questão de limite, Augusto, que você colocou e está no material que você preparou para a gente. Pensando até em casos que a gente teve de bancos ao longo da nossa trajetória. Falar, cara, de 2008 para cá. Que, cara, sempre todo banco que quebrou tinha pessoa física, tinha empresa, tinha fundos de investimento e tinha também institucional com dinheiro alocado. O Santos é um caso clássico. Quando eu fiz a liquidação dos fundos do Banco Santos, ou seja, deu tempo de eu terminar o colégio, me formar na faculdade, me especializar e fazer a liquidação do fundo. De tanto tempo que demora. De tanto tempo que demora.
tinha todo tipo de investidor ali dentro. E assim, vai falar, pô, é desproporcional que tem do institucional. É lógico, ele tem mais dinheiro, né? Ele tem mais necessidade de alocação. Até pela natureza contributiva e de longo prazo dele. Exatamente. E antes, a gente não tinha, pegando aí a comparação aqui, usando o material, né, elaborado aqui pelo próprio, a gente não tinha limite para exposição a banco. A gente tinha um limite geral de 20%. Isso. Para ativos bancários, digamos assim. Aberto. Exato. Mas a gente não tinha um limite por emissor de ativos bancários, que é o que a gente fazendo um paralelo com a 175. São os limites do emissor. A gente hoje passa a ter um limite de 2,5 com a resolução nova, que para mim é uma decisão acertada. 2,5 para instituições que não são S1 ou S2 e 5% para as instituições S1 ou S2. Nesse ponto, para as instituições bancárias, o mar continua aberto, só que dentro de um limite por emissor que se mostra saudável. Porque daí evita, nos casos de má-fé como um todo, não que isso impeça lá na ponta final o dedo de apertar a TED, né, da pessoa que está à frente, mas aí você já caracteriza um crime, se for o caso logo de cara. Uma irregularidade instantaneamente. Mas agora, poxa, não faltam instituições financeiras no Brasil, ainda mais... Isso representa inclusive uma abertura, tá, Falquim? Porque antes o que eu poderia comprar eram títulos de instituições S3, S1, S2. Isso. Hoje eu posso comprar de qualquer, de S1 a S5, dentro dos limites por emissor. Você ampliou o leque, mas colocou mais governança. Com mais que é super positivo. Essa é uma das partes mega positivas. Essa é uma parte da resolução que eu achei muito positiva. Só que, no paralelo, eu tenho 2.000 institutos, aproximadamente, que eles passam a poder investir somente em títulos públicos, ou fundos totalmente títulos públicos. Perdendo a Bolsa, nas últimas semanas, ela estourou qualquer projeção anterior, né? Ela bateu máxima histórica. Eu estou falando neste momento que esse público não vai poder investir em fundos de investimento de ações. Nem em fundo de ações, muito menos comprar um ativo direto de ação. Nem índice. E aqui é que entra talvez a parte mais complexa, né? Porque agora, com essa exigência de governança, sabe-se lá como vai ser provado, ou como isso vai ser documentado. Hoje, o Progestão, ele possui, hoje, o que traz essa governança é o Progestão, que foi criado em 2015, e antes, muitas vezes, o que se exigia era a mera aderência para ter acesso a determinados produtos e aumento de limites. O Progestão, ele vai do nível 1 ao nível 4, e cada nível, na resolução anterior, adicionava uma possibilidade de maior exposição ao ativo. O que o Progestão faz agora, ele passa a ser uma verdadeira licença para investir. No momento em que essa é a grande mudança. Essa é a grande mudança. Pensando do ponto de vista de compliance e governança, eu estou forçando os institucionais a se profissionalizarem. Porque, por exemplo, no Progestão, mapeamento dos processos internos. Isso não é rocket science. Não. Mas exige uma organização do instituto. Mínima. Como que eu faço para fazer a concessão de uma aposentadoria? Esse procedimento deveria ser mapeado até para encontrar quais são as falhas e os buracos que poderiam ou ser explorados ou falhas de processo, efetivamente. E o Progestão tem N certificações que todas têm a ver com o dia a dia dos institucionais. E aí eu tenho desde o nível da aderência... Seria um ISO da turma? Seria um ISO. O ISO 9001 seria o nível 4. Uhum. A gente está falando do nível 4 e a gente sob aproximadamente 15 institutos. Num universo de mais de 3.000 institutos. Ok, eu sou super favorável, inclusive me posicionando aqui a essa parte do nível de governança te permitir acessar, mas a mudança abrupta gera o timing é que é o problema. O timing é um problema. Imagina um institucional que está com um boletim, esse é um case que eu já discuti inclusive com a própria CVM e com a própria secretaria no passado. Um institucional que assinou compromisso de investimento no FIP. Tudo enquadrado dentro da norma. Eu tenho alteração da regulação. Eu tenho um boletim de subscrição subscrito e a integralizar conforme chamada de capital. Isso. O que acontece se ele integralizar? Ele está descumprindo a norma, porque é uma nova aplicação, não deveria ser considerada nova, uma vez que a obrigação foi contraída anteriormente, mas o fiscalizador dele entende que é uma nova aplicação, porque saiu o dinheiro do fundo de renda fixa dele e foi para o fundo de investimento e participações. Exato. Só que eu tenho um prédio de 20 andares, construí até o 10º, e estou chamando o capital para levantar este prédio. Para continuar subindo. Estou com um produto desenquadrado. Esse institucional, esse RPPS não pode mais aplicar no fundo. Só que o fundo de investimento, o gestor e o administrador tem um boletim de subscrição subscrito e a integralizar.
Está contando com aquele recurso para o sucesso do projeto, inclusive. Perfeitamente. E é um título executivo. Ele tem uma obrigação de integralizar, mas ele não pode integralizar. A gente tem uma... A pessoa está entre cruz e espada Entre a do cruz lado e a espada. do instituto, né? Exato. Se ele integralizar, ele vai ter um processo ter um processo administrativo, ou ser coisa penalizado, ser afastado, sair na mídia. Porque a gente tem que pensar quanto menor é o instituto, maior é a exposição Sim. que esse instituto tem na mídia local. Fora isso, ok, eu integralizei, eu tenho uma exposição local. Eu não integralizei, eu gero um passivo para o instituto, porque eu tenho a obrigação, vou ter que entrar com... O fundo pode entrar com uma execução, com uma obrigação de integralizar, e além da obrigação de integralização, que a gente não está falando de valores pequenos, geralmente são valores substanciais, eu vou ter o quê? Honorários comerciais. O que acontece? Eu prejudico o cara. Esse presidente desse instituto, na hora de integralizar ou não integralizar, é exatamente o que você disse. Ele está entre a cruz e a espada. Ele está errado de tudo que ele fizer. Só dele existir, ele está errado já nessa situação. E levando isso para discussão na secretaria, a posição foi de não integralização na época. Não integralizar. Ok, não integralizar. E o Instituto sofre execução, vai ter que integralizar mediante ordem judicial. E hoje a gente tem outros agravantes na situação, que é o próprio limite de o RPPS poder ser responsável por 50% do PL do fundo, ou seja, se eu tenho um fundo de 1 bi hoje, ou esse RPPS vai ter que dar a saída, a parte... eu tenho um fundo reformulando. Eu tenho um fundo de 1 bi em um S1, todo perfeitamente enquadrado. Só que é um fundo, é um FIP. Vamos pegar um FIP como exemplo. Tá bom. 1 bi. Pega um FIP lá com um projeto de infraestrutura gigante. Que é dinheiro grande. Exato. E aí entra muito institucional, que geralmente é um capital de longo prazo. Exatamente. Uma tese mais, vamos falar, mais segura, que vai em concessões, por exemplo. Concessões, é o que acontece fora do Brasil, né? Os fundos previdenciários financiam o desenvolvimento nacional. E é o contraponto que a gente tem aqui. A gente está pegando nossos institucionais e o nosso dinheiro de longo prazo, nosso dinheiro que eu digo, é o dinheiro dos institucionais de longo prazo, que além da função da previdência, deveria ter uma função social do desenvolvimento nacional. Exatamente. Que não é utilizado. E ao invés de vir para o desenvolvimento nacional, o que eu faço? Eu restringo e falo, compra título público. E financio o governo. E financia o governo. A dívida do governo. Que até... mais uma vez, aqui não é canal para a gente entrar em vias políticas, mas dada a dificuldade de rolagem de dívida e de aumento de déficit do governo atual, é até um benefício ele conseguir uma demanda quase que de dinheiro infinito para comprar título público, por quê? Só para o pessoal entender... Você está falando de TRI, né? Os institutos, que são sua maioria, que não tem quase que regra de governança nenhuma, eles só vão poder comprar título público. Vai poder ser NTNB, vai poder ser LFTC, escolhe, mas vai ser financiamento de dívida pública brasileira. E, poxa, isso não bate meta atuarial. Não. Né? Não resolve. Pode até bater a de curto prazo, mas no longo prazo. No longo prazo não bate. Isso é sabido. Porque esse é o argumento falacioso, inclusive, que utilizaram. Falaram, que eu até puxando o gancho do começo da nossa conversa, falando, o IPCA mais 6 bate o título público, né? Hoje. Exato. Só que a gente está trabalhando com uma arrecadação para uma aposentadoria. A gente tem que bater meta hoje, amanhã, daqui 10 anos. Exato. Não adianta eu criar eu ter uma norma onde ela bate hoje. E amanhã não. O IPCA, ele suplantou a Selic, o IPCA, vamos pensar que o IPCA bate mais 12. E aí o meu título continua em 12. Ok. Só um cenário fictício. E aí eu tenho mais 4. Se eu só posso comprar título público, eu bato essa meta atuarial? Difícil. É difícil. Ou você começa a entrar naquelas coisas de, poxa, quando o título mais longo, que também traz mais risco, de um pré-fixado, quando a taxa abrir, você entra... Você vai começar a virar trader Você vai virar um trader e não é, cara, o objetivo não é a seara de verdade ali, que deveria ser a prática do dia a dia do Instituto de Previdência. Não, a própria norma, quando traz a forma de gestão do Instituto de Previdência, ele quase tutela ele, vai abrindo conforme os níveis de progestão. Essa mudança é positiva, só que tem um ponto na norma que, se ele inverte, faz todo sentido. Se eu crio uma regra de transição, porque a norma tratou o desenquadramento passivo com 2 anos. Só que se a norma, ao invés de tratar o desenquadramento passivo apenas dessa forma, mas trouxesse uma regra de transição, aproveitando inclusive os próprios 2 anos, eventualmente, Sim. de nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4. Seria o ideal, né? Você ter 2 anos para se preparar, até porque esse ano vai mudar a diretoria de todo mundo, né? Assim, pelo movimento político. Os estaduais, todo, certamente. Né? Os municipais... Daqui 2. Mas você dá prazo para os processos se adequarem, né? Independente de quem vai estar lá,
que não é isso que é o que importa é você garantir a aposentadoria lá no final. Se dá prazo, poxa, tem que ajustar? Tem prazo para arrumar? Tem. Então tem um planejamento a ser feito aqui para você migrar. Então, às vezes, quem não tinha nada no Progestão, não tinha nem aderido, não tinha feito nada, pô, peraí, então temos que fazer isso e temos que conseguir chegar até o mínimo nível tal, de acordo com o que é a nossa política aqui do Instituto, para a gente continuar podendo investir, exemplo, em fundo imobiliário, em fundo de ações, em o que quer que seja. E fazendo gancho, no Progestão ainda eu tenho as certificadoras, que são prestadores de serviço, autorizados pelo Ministério, a certificar os níveis de progestão. Eu tenho passos, eu tenho primeiro que aderir, aí eu vou fazer os ajustes e vou chamar a certificadora. Imagina esses 2.000 institucionais, salvo engano, são 3 ou 4 certificadoras nesse momento. Não tem braço para isso, bicho. Como que vai funcionar o reenquadramento desse mercado? Não dá. Eu tenho todos os requisitos do Progestão. Eu quero ser certificado. Eu consigo levantar a mão e falar certificado, até porque não é um processo simples, ela tem que validar, é um processo, guardado as devidas proporções, é um processo de auditoria do institucional e dos processos dele. Para poder fazer... não leva um dia só. Infelizmente, não. Não é, olha, tá aqui os manuais e tá resolvido. Não, olha, tá aqui os manuais, tá aqui as evidências, tem uma visita. Vai ver a cultura do lugar, se realmente reflete aquele documento, né? Disse tudo. Então, dentro dessa lógica, a gente tem uma estrutura hoje que ela vai ficar um capital represado em título público durante muito tempo. Até porque crítica nossa de mercado que a gente faz, esse público, né, como um todo, ele se mexe só à base do empurrão para aumentar a regra de governança. Infelizmente. Não à toa que são tão poucos os que estão hoje no nível mais alto do Progestão. Né, assim, são raros os que se colocam ou forçam, né, a governança do lugar a ficar uma coisa o mais profissional possível, porque o pessoal tem muito aquela coisa, pô, estamos lidando aqui com recurso público, ninguém vai me cobrar nada, não posso ser penalizado se algo der errado. Não vou ser mandado embora. Não vou ser mandado embora. Então, vai ali no dia a dia dele, rega a planta e tá tudo certo. Rega a planta, rega a planta. Enquanto uma grande minoria tá lá preocupada de fato e fala, olha, tem milhares ou milhões de pessoas que dependem das nossas ações diárias aqui. A gente tem que atingir certas metas. Lógico que você pode não atingir tudo, porque ninguém atinge tudo. Mínimo. Mas você, de repente, está ali muito perto daquele mínimo, que não é tão fácil assim no mercado financeiro, até para fazer o contraponto. Você bater IPCA mais 6 todo ano, tem, cara, tantos gestores de fundo multimercado que não bate CDI. Exato. Então, bate, né, vamos com calma. Vamos com calma, né? Não é porque o cara tá ali, cara, tem uma galera aí que se diz muito boa e que não bate CDI. Mas não é tão fácil bater IPCA mais 6. Se o cara não tiver produto para alocar ou não tiver uma governança que permita ele entrar em produto, cara, até uma pessoa se voluntariar de falar, olha, eu quero ir para o nível 4. Cara, tem o nível 1, a pessoa tem que fazer uma auditoria para nível 2, nível 3, nível 4, para daí ele poder, comprar um FDIC. Para ter 40% dele em ações. E aí o Internacionais é que me surpreendeu, na verdade, né, Augusto? Porque quando você para pensar como as economias globalmente elas são muito interligadas, o limite aqui de internacional, mesmo num ETF, não é comprar qualquer título, é comprar ETF. Um BDR, um ETF, é só 10%. É baixíssimo. É 10% do patrimônio líquido do institucional. Isso. E a gente tem que lembrar que esse institucional não pode representar mais do que 50% do ETF. Sim. Mas falando de alocação dos grandes ETFs lá fora, por exemplo, é muito pouco quando você parar para pensar que a nossa vida é afetada pela moeda estrangeira. É baixíssimo. Né? Até você vai em qualquer private de qualquer instituição, eles falam para você colocar um mínimo de X% do seu patrimônio. Para fazer um hedge, pelo menos. Lá fora. Pode ser Estados Unidos, pode ser Europa, pode ser Ásia, mas não é ficar 100% Brasil. Aí você vai pegar o institucional, o cara que tem muitas vidas para cuidar, ele não consegue fazer uma operação de hedge. Uma operação de hedge. Né? Uma coisa, entrar num fundo passivo, por exemplo, em grande escala nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia, cara, é 10%. Mas a gente vem hoje de a 4963 já trazia, a 3922 não trouxe. Não contemplava investimento no exterior. Pior ainda, né? Pior ainda. A gente teve uma pequena abertura, mas para essa restrição, segue na restrição. É uma pequena abertura para poucos, né? A gente vem de uma situação onde vamos pensar um institucional... Aqui é o nível 3, né? Nível eu tô 3. Com a colinha dele, tá, gente? Só tô com a colinha aqui. Eu também tô com a minha aqui, ó. O meu é arcaico. O nível 3. O nível 3, ele traz outra situação além do próprio BDR. Hoje, qualquer fundo de investimento público, vamos sair do institucional um pouco. A dona Maria, ela pode comprar um fundo de investimento imobiliário?
para público geral, na Bolsa. Pode. Os institucionais não poderão, a partir de 2 de fevereiro. É muita coisa, né, gente? Eles só poderão comprar fundos de investimento imobiliário listados na Bolsa se forem nível 3. Nível E 3. somente se forem nível 3 ou mais. Nível 3 ou mais. E aí 20% do patrimônio total. 20% do patrimônio total, respeitados os outros limites. Eles não, cada RPPS não pode representar mais do que 15% do fundo, a soma dos RPPS não pode representar 50%. Um fundo de rodovia na B3 negociado que tem como público FPC, público geral, e os institucionais. Não é um fundo que paga dividendos, mas é um fundo de longo prazo que tende a trazer bom retorno para esse tipo de público. Sim. Ele só não pode acessar hoje não pode acessar a partir do dia 2 de fevereiro, e eu vou precisar de outros investidores que não sejam institucionais, RPPS, né, a entidade fechada conta no outro limite, para entrarem juntos com esse público. E isso que é maluco, né? Porque você vai pensar um projeto de infraestrutura como um todo, pode ser no setor elétrico, saneamento, Sim. rodovia, ferrovia. Quando você fala da emissão de um ativo, cara, onde mais tem bolso, né, sendo um bom projeto para você entrar, prazo, e tem essa tranquilidade com relação a prazo, é justamente desse institucional. Quando você bloqueia ele, imagine que no book building, né, quando você fizer a oferta, vão ter que ajustar de não deixar 50% mais entrar desse público e vai ter que fazer um rateio entre eles aí. Você quer um outro ponto? E como que você vai controlar essa negociação na B3, na pedra? Esse limite de 50%. O limite de 15%, ok, o cara recebeu, você vai notificar, ele vai ter que colocar na pedra para vender, ele vai ter um desenquadramento ativo, que gera um passivo para ele, mas e como que eu vou controlar que os institucionais nível 3 não estão comprando e vendendo em determinado, sei lá, em um dos dias eu tenha 53%. Ou mais. Que seja. Porque o ativo é negociado. O ativo é negociado. Quem tem que levantar a mão? O administrador, o gestor, a B3, porque a gente está pensando no depositário central. Sim. Quem porque levanta daí, a mão? você para pra pensar, o administrador que não é administrador e gestor daquele fundo, que está com seu passivo com o institucional, ele não sabe quem está lá. Sim, para ele aparece posição B3. Posição B3. O administrador que está lá, cara, ele não é responsável, né, pelo limite de enquadramento da turma que está entrando. Então, para você, ficou claro na norma quem levanta a mão para falar, olha, o fundo aqui... Não está claro. Nesse momento, num fundo negociado em bolsa? Porque... Vamos pensar no limite, o escriturador desse fundo, que geralmente vai ser a mesma pessoa do administrador, ele não está escrito na norma, mas ele ganharia mais uma obrigação para tentar todo mundo ser amigo, de falar, cara, hoje estamos com mais do que 50% desse público aqui, ele teria que ter uma lista lá, né, uma base de dados, e daí, quem é obrigado a vender? Tem mais ainda, o escriturador ele vai ter acesso à posição que não está na B3. O que está na B3 está no depositário central e quem faz o controle é a B3. É a B3. Então, assim, como que se obriga alguém a vender daí? Então, qual instituto, cada um vai vender proporcional? Não tem, isso não está claro. Olha só. Não está claro. Quando eu trago a regra dos 15%, ele fazer o enquadramento desses 15% dentro do PL do fundo, ou seja, eu sou um instituto de previdência e eu posso deter até 15% do patrimônio líquido desse fundo. Eu, instituto, consigo fazer uma continha simples, que não seja diariamente, que seja mensalmente, quando eu tenho que fazer o reporte. Olha, o PL do fundo é 100 milhões, desses 100 milhões eu tenho 15 milhões. Eu posso ter até 15 milhões de reais. Isso ele consegue controlar sozinho? Ele controla. Ele não depende de um terceiro, não depende da B3, não depende do administrador. Olha, eu sou institucional, de um fundo de 100 milhões, eu tenho 15 milhões. Ok, eu estou dentro da regra dos 15%. Só que eu não posso ser junto com os outros institucionais, eu não posso representar mais do que 50%. Só que as cotas, esses 100 milhões, estão no depositário central, sendo negociadas diariamente na Bolsa, na B3. E como que você controla isso? Como que eu controlo? Eu, enquanto institucional, consigo fazer essa continha? Ainda que eu consiga, com os informes mensais, com os tipos de investidores, a minha informação sempre vai estar desatualizada. Sim, sempre defasado. Sempre defasado. E pensando, ok, saiu e eu estava desenquadrado naquele mês. Só que eu só tive acesso à informação mensal, eu reporto no final do mês, e aí o informe mensal ele vai sair até o dia 10 do mês subsequente, mais ou menos. Isso. Né? E aí que ele vai tomar conhecimento e aí você vai gerar, às vezes, um efeito manada de, cara, tem 10 lá investidores naquele fundo desse público. Os 10 vendem.
E os 10 possuem posição expressiva pela quantidade negociada deles. E aí, se os 10 saem à venda, O que acontece com o preço? o preço despenca. Então, você tem ali umas implicações, né, dessa... A pergunta é, você acha que o regulador fez esse exercício que a gente está Não. fazendo aqui? Tá vendo o podcast aqui, ó, vale mais a pena que alguns meses de trabalho lá do regulador. Porque tá difícil. E, por exemplo, tanto que a Anbima, ela fala lá atrás, olha, a exigência da S1, S2, no pedido dela de dilação. S1 ou S2, ok, eu trago uma concentração e eu trago uma inexistência quase de produtos para esse tipo de público. Ela traz a questão do limite que a gente acabou de passar. Sim. E tem um outro ponto, né? Muitos desses institucionais operam por assessores de investimento. Sim. Até por conta, ele vai conversar com o assessor de investimento que está próximo na região dele. Ele não vai ligar para qualquer dessa instituição financeira, ele vai ligar na mesa para Não vai poder... ser atendido, nem vai ser atendido. Hoje eu tenho um bloqueio da operação com os institucionais por qualquer assessor de investimento também. Ou seja, eu tenho que manter... Se eu vou comprar e vender título público, eu tenho que ter uma mesa dentro do institucional. Para Bloomberg. Tem que ter o Bloomberg vai começar a faturar agora, gente. Ó, a licencinha não é barata não, só mais pra de avisar. 3 mil clientes novos aí. Para operar esses ativos. E dentro dessa brincadeira aqui, a gente... aí vem... Disso deriva também o impacto no próprio atuarial que a gente passou. A ABPEN, que é a Associação Brasileira dos Institutos, né? Ela traz aqui também um pedido de dilação desse prazo para a finalização do estudo, né? Porque, por exemplo, os enquadramento passivo, 2.000 RPPS, instantaneamente. E ela tem esses dados, a pronta entrega na mão. Desenquadramento dos fundos, da regra dos 50%, que é o que a gente está discutindo aqui, que eu acho que foi um dos pontos que foi menos exercitado pelo regulador. E exclusão do número de RPPS do mercado de renda variável. Tanto que ambos os ofícios falam em 9 meses de prorrogação, pelo menos. E você para pensar, Augusto, não tem... como que você bloqueia um investidor dessa relevância de comprar diretamente ação listada em bolsa, um papel público que uma pessoa do varejo compra e ela não pode? Assim, acho que é too much, né, em certo ponto, porque eu acho compreensível você restringir alguém de entrar num produto estruturado, Sim. que tem ali uma possibilidade de dar prejuízo, que vai se alavancar e etc e tal, porque tem produtos que têm alavancagem, que tem um grau de risco maior, superior, que a estratégia dele envolve aquilo mesmo, e quem investe nele está topando esse risco, fala, pô, eu vou tirar esse público aqui, porque a gente sabe que lá na ponta final o pessoal é leigo pra caramba, né? Assim, tem gente que investe até em poupança o dinheiro de aposentadoria, que já presenciei esse tipo de coisa. Mas a pessoa não pode comprar uma ação sem merchan, mas do Itaú, do Bradesco, do Santander, as bolsa, que compõem o índice, o IBRX 50. Não pode comprar Ibovespa. Né? Então, assim, não faz antes tanto podia. sentido. Que antes podia. Mas a pessoa não poder comprar uma coisa tão pública, tão sólida, transparente, auditada, é esquisito. É um retrocesso. É um retrocesso. Da mesma forma, se bloquear a pessoa de entrar, por exemplo, na emissão, né, na primária de um fundo imobiliário, ok, mas a pessoa comprar em bolsa, tipo, que ela compra em bolsa, você limitar assim, um papel público, pega um fundo imobiliário aí de galpão ou de qualquer outra coisa. De renda. De renda. Porque ele tem o renda passiva mesmo. Renda passiva. Ele tem o que pinga todo mês ali da distribuição, que é importante, porque ele tem as obrigações dele e tem fundos mensais. enormes assim na bolsa e que, cara, a galera vai sair vendendo. Tipo, é isso que foi forçado agora. É isso. O que trouxe a regra de transição, os institucionais têm 2 anos para se reenquadrar. Ou seja, dentro de 2 anos eu posso ir vendendo esse ativo até tornar ele a zero ou adequar o meu nível. Mas partindo do pressuposto, pensa num fundo que tá hoje numa S3, que estava na regra antiga e estava adequado. E estava certo. Um fundo que esteja com uma rentabilidade extremamente positiva. Está sendo positivo para o atuarial do institucional. Eu trago essa concentração S1, S2. Isso já foi um problema quando foi para S3 lá atrás. Sim. Porque eu não tinha S3 suficiente interessado em prestar serviço para esse tipo de público. E durante um tempo... esse público, né, até pelo passado, né, de envolvimento muito político, muito fator política, em corrupção, em desvio de dinheiro. No geral, o mercado, né, os prestadores de serviços mais sérios, a gente coloca muita restrição para ter esse cliente como investidor, como um dos investidores. Então, falar nosso caso, lá a gente não tem ninguém, né? Então, desculpa falar, assim. que continue assim. Então,
Se a gente, do nosso tamanho, a gente não tem o tamanho de um grande banco, gente. Vai lá o banco. Por que ele vai querer participar do noticiário político num ano de eleição, que teve um desvio de recursos, de um furo que estava ali da administração dele? Você para pensar, pô, nada do que ele fez estava errado, mas é o nome dele que sai na mídia. E, como anda as coisas aqui no Brasil, quem vai ser chamado para pagar a conta vai ser ele. Exatamente. Lembra esse caso do famoso, antigo, posso falar, FDIC Union. FDIC Union. Não foi o Bradesco? Conhecemos. Que foi chamado para... Convidado a pagar a conta. E ele, vamos lá, era o único que não tinha nada a ver com nada. Só o nome dele estava... Só que o nome dele era grande e tinha bolso. O bolso fundo. A regra do bolso mais fundo. Então, é por isso que a galera não quer prestar o serviço também, né? Não, você fala de IPPS, dependendo da instituição, dá até arrepia o prestador de serviço. Não, chega ao ponto, Augusto, de quando a gente preenche, manda os nossos questionários de diligência, né, para parceiros, o pessoal é muito enfático de perguntar se você presta serviço para esse público. Isso é blacklist. É blacklist. É blacklist. Por quê? Tamanha, assim, a quantidade, né, de casos de erro de conduta relacionados a esse público como um todo, né? E não falo nem do prestador de serviço ali que às vezes ficou assim com o Bradesco, no caso do FDIC Union, que o Bradesco não cometeu nenhum tipo de ilícito, vai ficar bem claro aqui. Cara, mas o nome dele que ficou no jornal. Sim. Né? Igual Fundo tantos do Bradesco, outros. não era do Bradesco. Não era. Não foi gestão Bradesco, não foi nada do Bradesco. Igual o Silverado, lembra? O Silverado. Silverado, caso um pouquinho mais recente. Um pouquinho mais recente. Eu recebi a ligação do SAP quando tiraram o rating. Aí, nesse caso, inclusive, cara, o grande prestador de serviço, o bolso fundo aí da situação, não tinha nada a ver com a história. Ele era o custodiante, que seguia a política de custódia que estava no regulamento. E o bolso fundo era ele. E o bolso fundo era ele. Então, acho que é isso que afasta todo mundo e, de repente, vai acabar concentrando, dado que isso é público, em Banco do Brasil e Caixa. Qual tipo de produto você acha que o Banco do Brasil e Caixa vai estar disposto a pensar para esse tipo de público? Eu acho que não vai ser pensar, vai ser aceitar prestar serviço, qualquer ele que seja, por serem bancos públicos como um todo. Só que quando teve a migração para os S3, lá em 2019, a gente já teve o mercado buscou o Banco do Brasil e Caixa para essa tentativa. O Banco do Brasil e Caixa falou, não, vamos distribuir os nossos próprios fundos com o nosso próprio gestor. E os fundos... Quer dizer que não estou entrando em mérito de qualidade, eu estou entrando em mérito de diversidade. Se eu não tenho concorrência, eu tenho algum incentivo de desenvolver um produto que seja mais pensado para esse público, que traga uma melhor rentabilidade? Ou eu vou montar, por exemplo, vou montar um fundo que vai comprar ações só do banco XPTO. Eu sou o banco XPTO e o meu FIA vai comprar só ações do meu banco XPTO. E a gente já viu produtos desse tipo no passado, né? Com frequência, infelizmente. Ou seja, o que eu trago? Eu trago uma concentração, eu coloco toda a regulação em cima de pouco mais de 15 instituições financeiras. Mas no final é meia dúzia. Que vai prestar, o serviço é meia dúzia que vão prestar, e dessa meia dúzia tem que ver quais vão prestar serviços para gestores terceiros. O gestor também não vai ser obrigado a ser a própria instituição daquele patamar? Pode ser. Não quer dizer que um dos prestadores de serviço essencial deve ser S1 ou S2 hoje. Hoje não, né? A partir de fevereiro. Um dos. Não os dois. Não os dois. Como já era antes, só que antes era S3, né? Isso. Só que... O pessoal mirava muito o administrador ser a instituição financeira. Exato. E mudou, o que muda drasticamente nessa brincadeira, inclusive, beleza, S3. Quando a gente olha o hall de S3, a gente tem inúmeros prestadores de serviço. A gente tirou diversos prestadores relevantes do mercado de fundos de investimento para esse tipo de público. Até porque quando você pensa em administrador fiduciário, tirando casos recentes aqui, não vale a pena estar aqui, mas há grandes administradores independentes que são instituição financeira, mas não são bancos. Não são nem S3. Não são nem S3. E que são extremamente competentes. Aí a gente pode citar, gente, por ser elogio, a gente pode citar a Oliveira Trust, pode lidar Allianz, Apex. Uma galera séria, uma galera grande, que às vezes presta um serviço melhor do que as respectivas S1, S2. S1, S2 em suas áreas ali dessa área de negócio. Estão fora. Estão fora. Não que eles queiram, mas estão fora. Não, e a gente tem um critério que o S1, S2, S3 e S4 é uma classificação prudencial do Banco Central por participação daquela instituição no PIB do país. De referência, né? Como referência. Referência de risco também que aquela instituição traz. 0,1% a 1% S3. De 1 a 10, S2. De 10 para cima, S1.
Eu trago ao invés, ok, com esses mecanismos S1, S2, S3, eu tenho mecanismos de governança dentro dessas instituições. Mas não quer dizer qualidade de serviço, necessariamente. Sim. Qualidade de serviço, está olhando para os detalhes do produto, observando os limites do institucional. E qual a intenção de prestar um serviço extremamente especializado que essas casas podem ter para um mercado que para muitas casas é relevante, mas eventualmente para os S1, S2 é só mais uma linha de negócio. Exato. Porque, de certa forma, de forma direta ou indireta, eles já estão com o dinheiro desse pessoal investido num fundo administrado por eles, mesmo que por intermédio de passagem em outras estruturas. É difícil. A zeragem termina lá. Né? A zeragem termina lá. Ou muitas das vezes um fundo investido, né, por esses outros fundos acaba investindo lá também. Então, falar que para os grandes muda muita coisa, mentira. Assim, eu não vejo... Vai concentrar mais só, né? Só vai concentrar mais. O que era indireto passa a ser absolutamente direto. Vai ser totalmente direto. E nessas regras, Augusto, voltando aqui a cola, só para o pessoal ter a noção, ele sabe de cabeça o colo, tá, gente? Eu também tô colando aqui, ó. Não fica mais escancarado. Mas para um instituto, lembrando que a maioria não é nem nível 1, não é nem aderente, ou se é aderente, aderente são 600. Então, a partir do princípio de aderência para cima. Então, pensando em mais de 2.000, a gente não tem nem a maioria aderente. Essa turma só vai poder aplicar em título público, mais nada. Aí, quando a pessoa faz um mínimo esforço lá nesse instituto e vai para o nível 2, ele vai poder aplicar 80% num fundo de renda fixa sem crédito privado na nomenclatura, ou seja, fundos que respeitam o limite de alocar menos de 50% em crédito. Por exemplo, fundo renda fixa X, seja Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, que não tem o nome crédito privado. Aí ele vai poder pegar aquele caminhão de dinheiro dele e colocar no fundo desse. Ativos bancários, total de 20%, com aquelas regras que alguns colocou, né, das maiores instituições até 5%, e das menores 2,5% ali tem os seus limites, o total que chega... Isso foi uma mudança extremamente positiva, isso, né? A gente achou legal. E no nível 2 o instituto vai poder alocar em ações e ETFs locais. Então não é tanto esforço assim, acredito eu, para chegar no nível 2. Tem que bater 18 KPIs aí, mais ou menos. E 15% em um fundo multimercado qualquer. Você vai falar, pô, aquele multimercado que todo mundo queria investir, esse cara vai ter que ser nível 2 para conseguir investir. Vai ter aqueles limites, que ele não, o total ali de entidade de previdência não pode chegar a um número X do PL, sabe-se lá como vão descobrir isso. E não podem investir em nenhum tipo de crédito privado ou infraestrutura de renda fixa, não pode investir em FIAGRO, não pode investir em Private Equity, não pode investir em fundo imobiliário e não pode fazer investimento exterior. Não pode fazer nada. Isso aqui é um ponto adicional. O eventual crédito que venha compor a carteira do fundo, eu não posso ter crédito privado na nomenclatura, mas eu posso ter ativo de crédito. Isso. Dentro do limite. Tem que respeitar aquelas regras, né? Tem uma regra sobre o crédito. Ok, que crédito eu posso comprar? Eu posso comprar, tipo, debenture da Petrobras. Emissão pública. Emissão pública. Crédito de emissão pública, classificado como baixo risco de crédito. Eu não vou, um multimercado oportunista no sentido positivo, de aproveitar as oportunidades de eventuais créditos. Não vai poder fazer ser feito. Emissão privada. Não. Privado? Sem chance. Não vão conseguir participar daquelas estruturações, né, para levantar uma dívida, cara, fantástica, com super colatra de uma empresa boa. Exato. E que seja uma emissão privada. A gente joga... Às vezes a questão de ser privada é que a empresa não quer se expor também, né? Sim. Não quer fazer... Eu vou fazer uma rodada de captação, que eu sei que tem o fundo A, o B, C, e eu tô pagando um prêmio, eu não tenho por que ter um custo adicional com uma emissão pública. Que não é nem um pouco barata, tem que ser de passagem. E olha que o maior custo nem é o advogado, hein? É uma das raras coisas, né? Mas aí a parte CVM, a parte regulatória é pesada na emissão pública, a parte informacional é gigante. Exato. Eu tenho que registrar a companhia, eventualmente, dependendo da forma de emissão, ou como categoria B ou como categoria A. Enfim, tem situações que elas não são compatíveis. Você não chega lá naquela empresa da economia real, né? Quando a gente brinca, né? Da economia real, é a pessoa que contrata mesmo, é a pessoa que realmente está empregando a turma, que não são essas maiores, não que elas não empreguem, não é isso. Mas não são essas maiores da bolsa. Um empresário. Empresa média, empresa grande, mas não listada. Exato. Cara, galera que tem milhares de funcionários, mas não vai fazer uma emissão pública de nada. Exatamente, o cara nem quer esse nível de exposição, né? A gente tem, o nosso mercado, se a gente olhar o número de empresas listadas, ele não aumenta, né? Ele diminui. Até porque talvez a regulação aqui seja pesada demais comparado com mercados mais maduros. Então inibe o pessoal de fazer isso. Quando a gente vai aí, nesse instituto no nível 3, a pessoa já se esforçou bastante. O que ela ganha? Investir em ativos que sejam de fato de crédito privado,
né, observadas as regras do crédito. Observadas as regras do crédito, né, e tudo mais. Vai para a infraestrutura também. Mantém o mesmo 40% de ações e ETFs locais, ganha o super 10% em ativos internacionais, né, BDRs e ETFs, um mito. E além do multimercado, no que eles chamam de estruturados, ele ganha 5% em Fiagro. E depois disso, 20% em imobiliário e 10% também em investimento no exterior. Que aqui tem um certo conflito com BDRs e ETFs internacionais. Exato. Né? Ou seja, não é que você tem 20. É cumulativo. É cumulativo, Mas você tem 10. Você escolhe se vai ser... Cumulativo não, ele se sobrepõe, né? Um fundo de investimento no exterior ou se vai ser um ETF direto que você vai alocar. E aí, cara, sem puxar sardinha, mas o coitado do Fiagro, né? Que está crescendo. Brasil aqui, a terra do agro, né? O continente do agro, ele tem só 5%. Tem 5%. Cadê o incentivo? Porque no final do dia, a nossa realidade aqui da Faria Lima não é a realidade da maior parte do Brasil, né? Exato. A realidade brasileira é o agro, no final do dia. Então, a grande riqueza do país. E aí restringe o agro, mesmo no nível 4, o agro fica só com 5%. Lá no nível 4, aqui daí esse pessoal vai poder investir em private equity e em cota sênior de FDIC, até 20% em cota sênior de FDIC e até 10% em private equity. Aí você para pensar que eles não podem entrar em um fundo de grandes casas voltado a startup. Sim. Que são fundos aí, os bem geridos batem uns 25% ao ano, tranquilamente, em média, né, de rentabilidade. Isso eles não podem até chegar nesse nível 4. Cara... E tem uma restrição adicional, inclusive, nos fundos de private equity e para os FDICs, inclusive. No private equity, o gestor tem que ter comprovado que ele fez 3 desinvestimentos com sucesso. Supondo, eu fiz um fundo de investimento em participações. 3 investimentos com sucesso, a gente tem uma outra questão. É 3 desinvestimentos de uma empresa ou 3 encerramentos de fundo com retorno 100% do capital? Porque 3 desinvestimentos, o tipo está aberto. Eu posso ter montado uma empresa dentro do fundo, ou comprado uma empresa, um portfólio, e desinvestir 3 com sucesso, trouxe a rentabilidade, paguei, distribuir para os cotistas, ou então seja... 30% ao ano lá com o que você fez. Exato. Ou então 3 desinvestimentos é efetivamente a liquidação do fundo. Porque às 3 fundos distintos daí, às vezes não faz, e às vezes não faz sentido você liquidar o fundo, porque eu fiz aqui o desinvestimento, voltei, chamei a assembleia, vou realocar em um outro, prorroguei. Porque 3 desinvestimentos são 3 desinvestimentos de companhia, na minha visão. Só que a norma, ela trata 3 desinvestimentos de uma forma ampla. No FDIC é mais claro, né? São 10 ofertas realizadas com sucesso. Porque a gente pensar num FDIC fechado, cota sênior, a gente tem a cota sênior que ela tem a previsão de começo, as amortizações programadas, e final. Com resgate final e encerramento. Um ciclo de 3 anos, né? Exato, mas são 10. Aí eu tenho que ou ter múltiplos FDICs, que vai ter que ser, ou eu vou ter, e aí isso é do gestor do FDIC. Do gestor do FDIC. Isso é uma discussão ainda que se tem, se é do gestor pessoa física ou se é da gestora CNPJ. Para os 2 casos, tanto do FIP quanto do FDIC. Porque querendo ou não, aí se mistura, né? O gestor pessoa física, cara, se ele trabalhou em outra casa e ele fez 100 emissões de cota sênior e todas performaram bem, vamos colocar que teve uma boa performance, Sim. O negócio deu tudo certo. Que a gente preza por falar só de coisa assim, correta, né? Exato. Com qualidade. O cara vai para uma casa nova, seja dele, ou que ele entra de sócio, ou qualquer outra coisa. Pô, o histórico profissional é dele. Não é da casa, o CNPJ é uma casca. O CNPJ é uma casca. Então o cara vai lá, monta uma equipe e faz acontecer. Será que carrega pro CPF dele? É uma discussão ainda que se tem. Eu acho que da forma, pelo histórico, vão restringir o CNPJ. O que é desculpa o francês, uma burrice. Porque daí você limita, não é a equipe de profissional que está ali, é o histórico daquele CNPJ. Você tira o critério qualidade e governança e passa a ser o critério que é o que a norma, ela mescla um pedaço de governança, que são os níveis de progestão que traz efetivamente governança, com critérios que, tipo, o bloqueio do S1 e S2 para mim são critérios financeiros, não necessariamente governança. O que seria um critério de governança? O prestador de serviço de administração tem que ter comitê X, PTO, YZ, tem que fazer um reporte no Ministério da Previdência, criar caminhos para que os outros prestadores de serviço, ainda que seja mais trabalhoso, tenham interesse em trabalhar com esse público. Mas traz uma especialização, não um bloqueio total para todos. Da forma como tá, é bloqueio, né? É bloqueio. E fizeram dessa forma escrachado, que era a crítica à norma anterior. Falavam, olha, vocês não quiseram colocar S1, S2, S3, mas colocaram obrigados a ter comitês. Os comitês que são exclusivos a partir de S3. Dessa vez,
o regulador chegou e falou, eu não tô nem aí, é S1, S2 e é bloqueio mesmo. E aí outra coisa que eu vejo na contramão, que eu acho que deveria ser autorizado com uma medida, lógico, conservadora, não pode investir em ativo virtual. Então você pensa que o Bitcoin ele virou quase um hedge de moeda para muita gente, para muito investimento, tem fundos que só Gigantescos. investem em criptomoeda. Não vou falar que deveria se pensar em ser tão aberto de permitir toda e qualquer Alocação moeda nova direta, que apareça, ou até a alocação direta, para ser muito conservador. Pensa em um Ethereum, um Bitcoin, alguma outra, mas via Trabalhar um com fundo. liquidez, talvez, das próprias moedas. Isso é vedado, está aqui Em na absoluto. linha de vedação em absoluto. Crédito de carbono. Num país em que a gente fala tanto da preservação, da geração de crédito de carbono, que a gente é o exemplo para o mundo em preservação, o crédito de carbono para o institucional não conta. Eu chego pro institucional que cuida da Previdência e falo, o crédito de carbono não vale nada. No final do dia é isso que eu tô falando, né? Você acabou com o mercado. Exato. Porque se o institucional não compra, assim... Tem outros players relevantes, mas eu você tiro um credibilidade. Grande, você tira. E até... Aqui tem realizar operações de investimento ou desinvestimento sem a devida verificação de preços. Conforme Que é a tomada de preço. Que é a tomada de decisão. Por exemplo, eu vou investir num determinado papel de instituição financeira. Eu vejo os critérios de risco e eu não faço uma tomada de preço. Ou seja, eu vou ver o banco A, B, C, D. Eu fiz uma tomada de preço ou investi no primeiro? Qual que foi o critério de decisão? Isso, para mim, me mostra um pouco mais acertado na questão de tomada de preço e não investir no primeiro. Mas isso quando você compra no primário, na verdade. Primário. Né? Quando você compra... No secundário, é o oportunidade. Bloomberg que o pessoal vai ter que ter. Se tudo for levado à risca, cara, tomada de preço é preço de tela, né? Preço de tela. Então, como que você vai fazer o quê? Printar a tela? Vai printar a tela. Você vai printar a tela, vai chamar o atuarial e vai fazer o registro disso? Cara, é umas coisas que não vão ali muito bem. Não casam com a realidade. Né? Ou a redação não ajudou. Às vezes tem Sim. até boa intenção, mas a redação como tudo não ajudou. E proibição de investir no Supercoin, gente. Quem diria? COI? Ótimo investimento. Quem nunca? Tem casos aí que venderam isso aí bastante, não vale citar aqui nome, mas como se fosse uma coisa boa, tão boa que... Liquidação compulsória, né? Exato. E aí, roteiro de ação. Tem uma coisa aqui que eu acho... É uma sugestão que nós, enquanto que escritórios, vocês elaboraram, achei a gente fantástico. colocou tanto para os prestadores de serviço quanto para os institucionais. Isso. Então tem o trabalhinho aqui. Aí para quem é RPPS, né, quem está ali na ponta do RPPS, que precisa ter o CPA 20, né, para ser um gestor de RPPS. Olha só, CPA 10. CPA 10. CPA 10. Deus que ajude esse pessoal. É. Autoavaliação imediata para entender o nível que você está. Então, planejar a evolução da sua governança, revisar política de investimentos, obrigatório o API, e lembrando que nesse prazo de adequação de investimentos, você vai estar desenquadrado até 30 de janeiro de 26, e no dia seguinte você deveria estar enquadrado. Você tem 2 anos para reenquadrar o desenquadramento passivo, você não pode fazer novas alocações. Sabe a história do prédio de 10 andares que a gente conversou? Como que ele trata isso? Pois é, bicho. Que pra gente seria muito claro, cara, o commitment tá feito, você tem que cumprir. Cumprir. É o antigo fio do bigode, né? E do lado da asset, como todo dos gestores, cara, o pessoal tem que mapear a base de cliente, entender quem é RPPS, e não só RPPS, mas o nível do plano de gestão que ele tá. Ela tem que correr atrás disso para saber se o que ele tá alocando hoje, se ele poderia ou não. E você tem o commitment, você tem o RPPS. Ele não tá no nível que ele poderia fazer. O que você faz? Cara, se ele ameaçar não aportar, eu executo. Você executa. E aí, porque os outros investidores, eles não podem ser prejudicados. Perfeito. Por isso. Então, compartilho do mesmo raciocínio, mas você assume um risco do Tribunal de Contas da região te oficiar e te arrolar num processo de gestão temerária, porque foi feito em desacordo com a norma. Por conta daquele limbo jurídico que a gente tem. Aí vai virar um limbo. O executar é o melhor caminho no final do dia. O executar, porque você tá dando, olha... E acho que vira a única forma, porque a pessoa vai ficar naquela situação entre cruz e espada e falar, cara, eu tenho medo de fazer alguma coisa. Sim. Então, às vezes, até a outra ponta fala, cara, melhor você executar, porque daí o que o juiz fizer não fui nem eu e nem foi você. Não, se eu tivesse te aconselhando, eu ia falar, vamos executar, a gente segue com a execução, eventualmente abre mão dos honorários sucumbenciais para trazer, já faz o acordo com o prestador de serviço contratado para fazer essa execução, para abrir mão, para também não prejudicar o caixa e mostrar boa fé com o institucional. Sim. E eventual ação no Tribunal de Contas, você tem evidências para mostrar que você agiu de acordo com
E benefício dos protocolo, outros em benefício. investidores como um todo, né? Porque aqui a norma, ela tenta blindar esse público aqui de investidor, mas não O que eu pensa... faço com a dona Maria? Que É. colocou o dinheiro dela, que estava guardado na poupança, ela teve uma ótima ideia e falou, vou colocar no imobiliário. Aí ela se comprometeu lá na No oferta FIB, pública enfim. com R$ 1.000, o institucional com 1 bi, É. tinha dinheiro para comprar lá o prédio que iam comprar, e na hora H o institucional falou, então, Veja bem, vocês já assinaram que vão comprar, eu já me comprometi, mas eu não vou mais mandar o dinheiro. E volta tudo. Volta tudo. Não tem, né, Não cara? tem como. Você tem ativos que ficaram embolados quando teve a alteração normativa lá atrás, que estavam performando e pararam de performar. Tem construções que pararam pela metade, Caraca. tiveram que ser vendidas, e a gente está indo, hoje o mercado um pouco mais maduro e se readequando, indo para um caminho de readequação, de novo, põe a bola no chão, mas até o passado é incerto, porque voltamos para a máxima, né? Eu tenho um commitment, tá aqui, vamos aportar e construir esse prédio, que eu me comprometi, isso está no passado. Tem o dinheiro reservado para isso. Tá tudo certo. Muda a norma, e eu faço o quê? O gestor fica numa posição delicada, o gestor do RPPS, o administrador, fica todo mundo num balaio de gato que... E uma coisa que pode acabar forçando alguns gestores de RPPS é tentar vender no secundário aquilo desesperadamente e trazer prejuízo para os investidores dele como um todo, que é outra coisa que talvez ele vai ter que prestar conta daí. Sim, a norma fala que ele não precisa fazer isso de maneira desesperada, colocando em termos... mas quando ele tem um commitment, que ele tem que aportar, ele tem um fluxo ele tá de caixa, desesperado. Ele tá desesperado, porque ele não ficou importa os 2 anos. Não importa os 2 anos mais. De repente ele tem, não estamos nem falando de um volume financeiro gigantesco, mas ele tem um commitment, gente. Sim, não é por montante. R$1.000. A responsabilidade dele para os 1.000, ou para 10 mil, ou para 20 milhões... É igual. É igual. E mais uma vez, é um produto que o dinheiro dele está numa composição com outros investidores que nada tem a ver com ele, pouco se importa com essa mudança de regra. Cara, como você vai prejudicar, às vezes, um fundo de 100, de 1.000, de sei lá quantos mil investidores, porque um que tinha um valor relevante, de repente 5% do total, fala, cara, não posso mais aportar. E o dinheiro dele estava sendo considerado para isso. Foi considerado no próprio projeto. Vamos pensar na captação mínima. O fundo tem que captar no mínimo 50 milhões de reais para parar em pé. Os 50 milhões não quer dizer que você tem que ter os 50 milhões dentro do fundo. Você vai criar a regra commitment. Eu tenho que ter 50 milhões e eu vou fazendo a chamada na medida que eu preciso desenvolver o fundo. Até porque se eu coloco todo esse dinheiro para dentro instantaneamente, eu não tenho como alocar esse recurso no momento zero. O retorno fica uma bosta. Desculpa o português, não é isso, cara, fica uma merda. E além disso, eu trago aqui para dentro uma responsabilidade de remunerar esse dinheiro. Vamos pensar no FIP, eu tenho 180 dias para enquadrar a carteira, correto? Sim. FIP, FDIC, enfim, 180 dias para enquadrar a carteira. Vamos pensar que eu consegui captar 100% do que eu preciso para o projeto, só que 100% eu vou precisar ao longo de 3 anos. Passado o período inicial, o que acontece? Eu tenho mais dinheiro do que ativo. Você está desenquadrado, você achou tudo. Na melhor das hipóteses, eu estou apenas desenquadrado. Na pior, enfim. E essa publicação dessa norma, ela pode ter levado, a depender da interpretação de alguns prestadores de serviço, se o pessoal tinha boletim de subscrição, chamou. Porque já que o cara vai ter o desenquadramento passivo anyway... Que desenquadre agora. Que desenquadre agora. Te chamo tudo agora, que hoje você não está desenquadrado, você vai cumprir o teu boletim agora, 100% dele, e em 2 anos você se vira para fazer alguma coisa. E eu tenho a regra atual, eu já tenho o limite de 15% para o institucional. Eu chamei todos os boletins, mas eu vou chamar o de todo mundo ou só do institucional? Tem que chamar de todo mundo. E eu vou ficar com um caixa enorme, às vezes, dentro do fundo. E não conseguir usar. E eu vou ter que ficar explicando pro meu regulador, pra CVM, o porquê que você chamou tudo aquilo. Eu chamei tudo aquilo. Se eu não tinha nem demanda. Se eu não tenho como que eu tô remunerando aquele dinheiro. Tem um prazo para alocar, inclusive. Tem prazo, exato. Tem prazo de alocação. Senão a regra fala, se eu não alocar no prazo, eu deveria amortizar, na real. Rapaz do céu, tem chão, gente. Tem chão, a gente tem muita discussão. Tem chão. E fato curioso ainda, a gente tem a última oportunidade aí do Conselho Monetário voltar atrás e prorrogar, né? Que é essa semana, dia 28. Mas historicamente... Nunca aconteceu. Isso que eu ia falar, tipo... E eu participei de algumas, tanto nas 2 alterações que eu participei na 3922 quanto na 4963, eu participei de pedidos de prorrogação em razão com estudo econômico, estudo jurídico, fui a Brasília, apresentei projeto, enfim, e é o famoso vamos ver. Só que dessa vez tem um fator novo, que é o fator Ambima, que não aconteceu nas oportunidades anteriores. Isso me deixa ali 25% com alguma esperança, né? Mas não mais do que 25%, porque historicamente nunca aconteceu. Porque até quando você pensa no que foi a legislação, mudando o assunto, mas só para fazer um paralelo de instituir um come-cotas
com data retroativa, né, e tudo mais. Tributação do teu passado, né, que então da renda em tese, porque cotas é um absurdo. Da valorização que você teve, mas você ainda não tem a liquidez, você pode perder tudo ainda. Mas, enfim, os defensores aí das ações do governo que lutem. Mudaram o passado, depois que publicaram que ia ser, a Anbima entrou no jogo, né, soltou ali notas oficiais, tentou contato por diversas formas para aquilo se modificar. E ainda assim aconteceu. Eu trabalhei bastante nesse ano, hein? Trabalhamos. Deu bastante trabalho. Então, assim, ali que eu acho que seria algo mais flexível por ser Ministério da Fazenda. Porque quando você vai ali para a CMN como um todo... e é o Ministério da Previdência, enfim, tem grupo de trabalho do Ministério da Previdência depois da edição da norma para avaliar o impacto notorial. Ou seja, nem ele foi consultado para essa caneta acontecer. Ou não refletiu. Ou não devidamente. Porque, por exemplo... Porque você não pode estudar depois que for publicado, você tem que estudar antes. É tipo estudar depois da prova. Não vai adiantar muito. Não vai funcionar. O que vai acontecer aqui é, por exemplo, no dia 12 de janeiro, foi criado um grupo de trabalho por uma portaria da Secretaria de Regimes Próprios de Previdência Complementar. São 3 representantes da própria Secretaria, 2 representantes da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas e 5 representantes dos RPPS, sendo um do estado de Minas Gerais, um de Pernambuco, Salvador, Curitiba e um da ABPEM, que foi uma outra que pediu também a prorrogação. Que soltou nota pública. Tá? Exato. E tanto o da ABPEM quanto o da Anbima vão no mesmo sentido dos 9 meses. Eu tô pouco crente dos 9 meses. Se acontecer, eu apostaria em 6 meses. Se acontecer. Seria uma derivada do primeiro fator. Porque tem um fator também de migração de prestadores de serviço aqui, né? Tudo bem que você vai ter aí o prazo de adequação, mas quem estava ali com o administrador, por exemplo... S1, S3... S3 vai ter que migrar para 2 ou 1. 2 ou 1. E aí vem aquela coisa. Você está com o Daicoval hoje. Você não pode ficar com o Daicoval. Você vai ter que ir para uma Intrag, para S3, para BEM... Ou para o Santander. S3 é a K6, né? Agora, o K6. Mas o você ter que ir não quer dizer que ele quer te receber. Esse que é o ponto. Exato. A gente não está falando não é assim. Do cliente, vou ter aqui o Augusto de Private aqui, cara, tá tirando todo o dinheiro do banco tal, tá vindo para cá e eu sempre quis ter o Augusto aqui. Aqui o caso é meio que o contrário. Tá vindo a pessoa que ninguém queria, ou muita gente não quer. É o filho feio. Ter um negócio com ele. Por quê? Pelo envolvimento político, não é o problema não é só dinheiro, mas é o problema político, é exposição, é risco. Você não sabe como a alocação foi feita. E sei que você não vai responder pelo passado, né? Porque mas no dia que história, o nome de todo mundo aparece. E a tua imagem é que sofre dano. E se a gente pegar historicamente, o nível de exposição com os institucionais, apesar de eventos recentes, tem diminuído ao longo dos anos. Eles têm, digamos, a regulação, ela fechou bastante a torneira dos institucionais. Não acho que fechou do jeito correto, que ela fechou com restrição de mercado e não com aumento de governança e qualificação, de fiscalização. Mas não é... Ainda assim, resta o trauma ali dos idos do começo dos anos 2010, né? Acho que só a falta de... Eu acho que é incrível a diferença de viés. Enquanto a Anbima, como todo o mercado, ele leva a gente a cada vez mais ter profissionais certificados, capacitados e ter uma evolução nesse sentido em pessoas certificadas no total do quadro, você não vê um movimento semelhante, né, quando você vai para essa onda de entidade de previdência ligada ao funcionalismo público, né? Você não vê, deveria ter as mesmas obrigações, né? Tá lidando com um caminhão de dinheiro, cara, um instituto tem mais dinheiro que 99% das assets do Brasil. Né? A gente está falando de bilionários, né? São bilhões. E ali eles não têm essa necessidade de conhecimento técnico, não tem necessidade histórico profissional, não tem verificação para os indicados do reputacional. Faz sentido o presidente do instituto não ser certificado, ter uma certificação de gestão? Ou então ainda que o responsável pela gestão do instituto, que necessariamente não precisa ser o presidente, deveria ter uma certificação que fosse, Antônio, eu não vou nem entrar no nível CGA, CGE. CPA 10, gente. CPA 10 é o gerente do banco da Dona Maria. É que quando você vai falar de produto complexo, a pessoa realmente não entende. O cara vai vender o quê? Vai vender o PIC. Instituto, desculpa. Não duvido que tenha. Eu também não, cara. Gente, mas é isso. A gente está chegando aqui nos últimos minutos de hoje.
Que mais que a gente tem de reflexão, Augusto, desse Eu tema? acho que nesse ponto o que a gente vai ter que ficar muito atento agora é na próxima reunião do CMN, que salvo engano agora é dia 28, que é a última chance da prorrogação. Se não acontecer no dia 28, todos devem estar preparados Para um agito, né? para um agito a partir de fevereiro, seja de transferência de fundos, uma venda, Começo de busca de enquadramento. Perguntas do próprio, para os institucionais nesse caso, de qual que é o plano de enquadramento. Eles pensam também que eles aprovaram uma política de investimento no final do ano passado, Verdade. pensada na regulação antiga. E aí, se eles levaram 5 meses, 6 meses, 3 meses para fazer uma política de investimento adequada, fazer todo o trâmite, que cada instituto vai ter uma forma de aprovação, algumas vão passar pela Câmara, outras não, enfim. A partir do dia 18, lembrando que foi dia 18 que foi publicada a norma, e aí ela vai entrar em vigor dia 2. Dia 18 tem o quê depois mesmo? Natal, Ano Novo, festas. Tirando a gente, todo mundo tirou férias. Exatamente. O que acontece? Tem gente que ainda está. Tem gente que ainda está de férias. Eu tirarei hoje. Mas eu tenho um prazo, num período ingrato, para poder refazer a política de investimento do Instituto. Inclusive, nos ofícios circulares que a norma solta, ela fala, o Instituto que tiver com a política anterior e não tiver adequada, ele pode investir em título público e fundo de renda fixa simples. Ou seja, título público mais título público. O ponto de atenção nesse momento é, principalmente, com os assessores de investimento, porque a partir do dia 2 você não tiveria uma prorrogação. Uma figura muito peculiar, para dizer o mínimo, né? Que circundava. Todos os institucionais tinham um escritóriozinho, um escritóriozinho de uma pessoa que não tinha formação nenhuma de mercado, não tinha certificação nenhuma, nem histórico de gestão, mas recomendava investimento. Exatamente. Mas aí pelo menos tinha cerca ali dos consultores que davam uma cerceada, mas a forma de operação sempre foi pelos assessores. Sim. É um mercado que deixa de operar pelos assessores e passa a operar pelas mesas. Se vier via assessor, a partir do dia 2 de fevereiro está errado. E aí, pensando no suitability, no QRC, você vai ter que avaliar esse ponto. E você assume esse risco nesse momento, né? Para mim, o mais interessante vai ser ver os bancos, os S1 e S2, que vão querer trabalhar com esse público. Esse é um ponto que me gera... Eu já vi algumas movimentações nesse momento, mas a maioria é no sentido de eu só presto serviço para minha gestora. Para gestoras do meu grupo. E não vai aceitar fundo que já identifiquem que esteja com institucional. Ou que esteja com uma alocação peculiar, para não dizer outra palavra. Uma alocação peculiar, exato. Tem uma alocação. Como que eu vou tratar esses casos? Instituição, vou largar esses fundos 2 anos, porque vai virar um problema para o Instituto do Futuro, né? O presidente do futuro. Porque eu tenho 2 anos para enquadrar, eu tenho que ter um plano de reenquadramento, só que os fundos que eu não consegui transferir, porque as casas não aceitaram, e eu não consigo resgatar, vamos pensar pegar no imobiliário, eventualmente, ou no próprio FIP. Eu faço o que com isso? Porque tem aquela coisa que você para pensar, se colocando no lugar da instituição financeira, tem ali pegar um FIP, um fundo imobiliário que tinha ali um desenvolvimento de um projeto ali para acontecer, como a gente já viu desenvolvimentos de projeto aí que eram para acontecer e não aconteceram, mas que isso já está caracterizado no fundo, já está precificado, e o novo prestador de serviço que assumir vai ser a pessoa que vai ser cobrada por resolver um problema causado no passado. Sim. Por que eu aceitaria esse produto aqui? Pensa no caso... Não tem porquê. Não vamos nem pensar produtos com problema. Eu tenho um fundo de investimento e participações que tem 7 regimes próprios, todos com menos de 15%. Ou seja, vai ter que entrar alguém para botar 50%. Só que eu não tenho necessariamente alguém para colocar 50%. Só que você começa a virar um responsável solidário por aquilo, né? Ok, eu faço o quê? Liquido o fundo, entrego o prédio, o esqueleto do prédio. Eu faço o quê com os commitment? Porque eles vão ter que integralizar. Tá na S1 e na S2, tá perfeito, fundo lindo, maravilhoso, projeto incrível. Só que eles não representam 50% do PL do fundo. E aí? É um problema mais simples, que não tem solução. Eu acho que a tomada de risco dos bancos, das instituições S1 e S2 vai ser bem... retraída. Retraída. Ou vai entrar, e não tira a razão. Não tira a razão. Ou vai aparecer alguém dessa lista que não está prestando serviço e tende a abraçar o pessoal do mercado. Ou então, tem muitos projetos que tendem a morrer. Sim. Para mim, os projetos que só... causar prejuízo, na verdade. Prejuízo. Né? Eu tenho uma norma que busca sanitizar as carteiras dos institucionais sem uma regra de transição que tem um potencial de gerar prejuízo em projetos em andamento. É isso. No final do dia, o que aconteceu a nova norma
o que ela fez de diferente, a gente tinha 4963, que o Progestão era basicamente, te trazia mais limites de investimento. Te trazia um benefício, benefício, e agora o Progestão virou verdadeira licença para que os institucionais possam investir. Sem isso, a gente está falando de mais de 2.000 institucionais que se tornaram párias. Literalmente o pessoal que entra no banco e aplica lá no fundo de zeragem. Compra o PIC. Eu não duvido. Eu não duvido pelo que a gente já Ou viu. Ou correspondente em qualquer outra instituição. Sim. O correspondente, mas é investimento, né? Afinal, você pode ganhar um sorteio. Vai ganhar um sorteio. Mas hoje é como o mercado se desenha. A gente tem esse ponto de atenção. Se eu tivesse numa gestora que tivesse esse tipo de público, eu estaria correndo para buscar ou uma porta no S1, S2, pensando no enquadramento dos fundos dos 50%, provavelmente careca no processo. E selecionar, assim, com muito cuidado, né? Quais fundos você pegaria, porque para não trazer o problema eu tô pensando, dos outros para casa, eu tô pensando já no cara que é certinho, faz tudo bonitinho, e tem os fundos dele que estão adequados hoje e ele precisa transferir para outro lugar. Ele deve ter tido um janeiro ingrato, e pensando no ponto de vista dos dirigentes dos RPPs, que eventualmente tem um boletim de subscrição subscritos e não integralizados, são outras pessoas conjunto de pessoas que devem estar bem preocupadas nesse momento. É isso. Faça um fechamento? Sim, senhor. Então, gente, conta até 3. 1, 2, 3. Gente, estamos chegando aqui ao fim, né, desse nosso bate-papo. Acho que é uma norma que saiu agora, acho que foi muito relevante, até quando eu discuti com o Augusto do tema a se falar, a gente optou por ela pela relevância dela, assim, impacto Brasil mesmo, em todos os sentidos, seja para a capacidade de investimento, né, do país, de investimento de longo prazo, quanto mercado de capitais, porque, gente, quem é gestor ou administrador desse tipo de fundo com esse tipo de público tem vamos falar que um 2026 bem desafiador para se adequar ou para modificar, né, para ajustar dentro de casa ou ter processos de transferência. Alguns vão perder, outros vão ganhar alguns bilhões aí nessas transferências, e é um público complexo, apesar de ter muito patrimônio, ter muito capital para investir, mas acho que nossa visão, o Brasil perde muito capital de longo prazo de investimento real, mais pela ineficiência mesmo dos próprios institutos de previdência como um todo, do que pela norma em si, né? Sim. Não que o limite não seria reduzido, mas vai ser zero por bastante tempo para investir em projetos representativos para a economia, de geração de emprego e de melhoria de infraestrutura por bastante tempo. E talvez aí fique uma reflexão para ser pensado em subir um pouco a régua, né, das pessoas que trabalham nesses lugares, né, do que tem que ser cobrado desses lugares, porque no final acho que a coisa mais triste é você ver o que aconteceu com os Correios, que o carteiro já aposentado tem que pagar uma parte da aposentadoria dele, uma grande parte, para cobrir um rombo de uma coisa que ele não participou, né, por aí, malfeitos, né, de terceiros. Obrigado, Augusto, mais uma vez. Obrigado pelo bate-papo, pela aula aqui. Imagina, Falquinho. Obrigado pelo convite. De RPPS, ou na verdade de norma, cara, do que vem de CMN. Eu sei que vocês são especialistas, que vocês estudam, que vocês mandam boletins para todos os clientes. Para mim, inclusive, eu usei de cola aqui porque é bastante informação para você ter de cabeça. Se até o meu oráculo tinha uma anotação ali do lado dele, eu tive que recorrer aqui. Obrigado e, gente, deixar um canal aberto aqui no final do nosso vídeo vai estar o contato direto do Augusto, do escritório também, o nosso aqui da América, sempre à disposição para falar de Private Equity como um todo, menos agora para 99% desse tipo de público, não que eu estivesse em busca deles, mas agora para mim foi feito um favor. Boa, Falquinho, muito obrigado aí, e precisando de qualquer coisa, seja sobre RPPS, fundos de investimento ou prestadores de serviço do segmento, estamos sempre à disposição. Fechado, obrigado, meu amigo. Até mais, gente. Até.